Vamos cantar. Somente tudo é possível, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Senhor Deus, para que uma tempestade seja dissipada, precisa de um vento mais forte, e que o vento veemente do Pentecoste possa soprar nesta hora e empurrar toda tempestade, todo pensamento negativo, toda atmosfera ruim, toda enfermidade, toda incredulidade, toda maldade possa ser dissipada nesta hora, com este vento veemente que soprou num Pentecoste. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Amém. Boa noite, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Deus continue, nos abençoando mais esta noite, este culto, depois de um tempo, alguns dias ausente por motivo de viagem. Nós estamos voltando, E tem que ir um pouquinho devagar, porque a garganta fica destreinada, Ela vai ficando enferrujada, Então tem que ir aquecendo ela primeiro. Deus ajude vocês também através da internet. Deus abençoe a igreja que está em Óleo, também a igreja que está em Ourinhos. Deus abençoe vocês. Deus abençoe os irmãos conosco aí, lá na Bahia. Irmão Hilário está lá na Bahia, visitando os pais. É isso mesmo, Lá em Uauá. Deus abençoe vocês aí, irmão Hilário, sua irmã Edna, o Wagner, irmão Isaías, irmã Edith, os pais, do irmão Hilário e irmã Edna. Deus abençoe vocês aí, Deus abençoe a saúde, do irmão Isaías. O Hilário pediu por ele. Deus abençoe vocês todos aí, que esse bom Deus cuide de vocês. E aí em Goiás, está vendo? Da Bahia já foi para Goiás, São Miguel do Araguaia. Aí agora mais aqui é estado de São Paulo, E Agudos, irmão Gerson Martins, irmão João e família, a irmã Nina, irmã Fátima e a irmã Ana Beatriz, irmão Ayrton Andrade e família. Em Avaré, irmão Valdir Andrade e a irmã Senise Andrade, irmã Adriana e família. Em Bauru, irmão Maurício Mantovani,
Em Botucatu, irmão Alexandre Sartori e família, irmão Paulo, irmã Zoraida e irmã Bianca. Em Cruzeiro, irmã Aline Ramos e família. Em Birarema, irmã Débora e Michele. Em Jaú, irmão João Moreira e irmã Romilda, e também irmão Ayrton Moreira, irmã Rose. Em Pardinho, irmã Mandina, irmã Marina, irmão Josafá, irmã Terezinha. Em Piraju, irmão Salvador, irmã Neuza. Lá em Salto Grande, irmão Marcos, irmã Thaís, irmã Laura, a Laura, né? E São José dos Campos, irmã Débora, irmão Adriel, São Manuel, irmão José Ferreira e família, né? Deus abençoe todos vocês conosco, né? Muito bem. Domingo amanhã já, né? Estaremos em escola dominical em Bauru. E à tarde, mais cedo, 18 horas. É isso mesmo? É o companheirismo, né? Voltado para a mocidade, mas com toda a igreja. Nós teremos irmãos vindo de toda a nossa região. Então, é um culto um pouco diferente, mais participativo. E vamos, assim, aproveitar, né? Ainda o clima do nosso encontro regional, sendo um trabalho com a mocidade. E lá no nosso encontro, nós decidimos que não seria participativo lá no encontro. Mas agora vamos remoer um pouquinho, relembrar um pouquinho do que foi tratado no encontro, mais especificamente o trabalho com a mocidade. Então, os irmãos, os moços, as moças, os irmãos, toda a igreja. Então, traga os seus destaques, suas observações, suas participações em relação ao culto da tarde, que foi feito pelo irmão Rogério, pelo irmão Toninho. E no final, a gente também teve uma participação. E então nós queremos remoer o assunto, né? Remoer o assunto. É importante. Às vezes fala para os jovens só, mas creio que os pais estão interessados também. Porque os pais estão interessados, né? Aonde seus filhos congregam. Os pais estão interessados. Quem que é o pastor que está pregando, ensinando seus filhos? Os pais devem estar preocupados com isso. Quem é o pastor? Seus filhos vão na igreja, o que eles ouvem? Os pais estão satisfeitos com aquilo que os filhos estão ouvindo? As crianças, os moços, as moças. Então, é um descanso, né? Para os pais, né? Então, é uma preocupação com os pais. Às vezes você faz um trabalho com a mocidade e tem dificuldade para se locomover. Às vezes os jovens, os jovenzinhos, os juvenis ficam dependendo dos pais para ir e eles não têm interesse às vezes. Tem que pensar nisso, faz parte da educação, né, espiritual. Facilitar para eles, levar eles, pensar, né, o que estão ouvindo, o que estão fazendo, a igreja, os assuntos. Então tudo isso é muito bom, né? Amém? Então vamos nos ocupar com isso no domingo à tarde. E eu creio que vai ser uma bênção, né? Muito bem, aí a semana já vai começando, vai encerrar o julho, 31, né? E segunda-feira já é dia 1º, são 2 semanas Santa Ceia. Nós estamos invertendo neste mês e alguns meses o culto das terças-feiras. Nós temos culto terça-feira em Avaré, em Santa Cruz do Rio Pardo, Espírito Santo do Turvo, Arealva. Então, nessa terça-feira agora, então, não vai haver culto lá em Santa Cruz do Rio Pardo, em função de algumas dificuldades ali. Então vai ser a Santa Ceia em Avaré. Falei hoje com o irmão Josias. Então os irmãos de Avaré ficam sabendo
Eu estarei aí nessa próxima terça-feira. E aí depois, tem quinta-feira que vem, já tem a primeira quinta-feira, Santa Ceia em Botucatu, a primeira sexta-feira. Santa Ceia em Agudos, o primeiro sábado. Santa Ceia em Ourinhos, o primeiro domingo. Santa Ceia em Bauru. Aí depois, na sequência, no dia 9, Santa Ceia em Espírito Santo Turvo. A nossa Santa Ceia aqui em Lençóis, nós vamos puxar para o sábado 13, porque vai coincidir com o encontro. O encontro nacional é de 16 a 21. Termina com o terceiro domingo. Então, o primeiro domingo é ceia em Bauru, o segundo em Óleo, o terceiro seria aqui. Então, a gente vai puxar a ceia aqui em Lençóis, o dia 13, sábado 13. Segundo sábado, né? Amém? Então, aí depois tem o encontro, nós vamos falar amanhã, em Goiânia, encontro nacional, de 16 a 21. Amém? Graças a Deus, né? Vocês ouviram alguns cultos gravados, estava viajando até eu, né? Acabei ouvindo eu. Eu ouvindo eu, né? É interessante, né? E prega muito, fala muito, né? Muita coisa. Os programas de rádio, né? Nós estamos viajando às vezes, os programas rodando, né? Toda a região. A gente viaja, mas está tudo funcionando, né? Então, os programas de rádio em Bauru, lá em Piraju, em Ourinhos, são programas diários, segunda a sexta, Bauru 2 horários, 3 horários, ali em Bauru. Também aos domingos, transmitida a escola dominical das 10 às 11. E o musical também, que nós fizemos, esse musical. O povo vê, né? O povo tem que ver, o povo tem que ouvir. Ver e ouvir. Então nós estamos fazendo a nossa parte. Ninguém vai salvar ninguém. Pastor nenhum salva ninguém, igreja salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. Agora você tem que ouvir de Jesus Cristo. Porque Ele está conosco até o fim. Ele que prometeu. Alguém diz, mas não é o Espírito Santo? É aí que está. Eu estava ouvindo esses dias um pregador no rádio falando sobre a autoridade de Deus, a autoridade do povo, e um Deus que é o Pai, outro Deus que é o Filho, outro que é o Espírito Santo. Mas ele fez uma emboleira. Embolou tudo. Por isso que nós precisamos de profeta, né? Profeta é luz. Só Jesus Cristo que salva. Ora, Jesus Cristo está em sua palavra. E essa palavra é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Muito bem, irmãos. Nós vamos agora nos pôr em pé para lermos a Bíblia. Salmo 42. Nós vamos voltar um pouco ainda nessa mensagem, sede. E o profeta vai entrar num assunto, a gente fala interessante, né? Todos eles são interessantes. É uma força de expressão, né? Muito bom. Salmo 42, versículos 1 ao 3. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, a alma do eleito, né? Sede de Deus. Quem é de Deus tem sede de Deus, quem é do mundo tem sede do mundo. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Deus vivo, nosso Deus é vivo. Então, se Deus é vivo, Jesus é vivo. Ele é vivo. E estarei convosco até o fim. De que forma? Forma de espírito, não? Se é espírito, é santo.
Não há dois Espíritos Santos. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Amém? Sentai-vos. Deus abençoe a sua palavra. Sede, né? O profeta diz nesta mensagem que você não pode negligenciar a sede. O sistema que Deus colocou em nós faz parte da natureza, né? Sede natural. Sede espiritual. Natural e o espiritual. Jesus Cristo disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Venha a mim e beba. E a Bíblia diz que Jacó furou um poço e ali bebeu. Jacó, seus filhos, sua família, o gado, a geração, até hoje eles bebem ali. E esse poço é Cristo, né? Espiritualmente falando. Ele é um poço artesiano. Nosso profeta prega uma mensagem intitulada Cisternas Rotas e o poço artesiano. Você sabe que uma cisterna tem que tomar mais cuidado que um poço. Falando assim de um poço artesiano, aqui na nossa região, próximo à cidade de Olha ali, nós tivemos um dia ali num lugar. Eu nunca vi uma mina tão bonita, né? Como aquela na minha vida. Muito grande, muito grande. O olho d'água, não é, eu estou fazendo assim com a mão, mas não é força de expressão, não. É isso mesmo, uma coisa saindo assim da rocha, por baixo das árvores. Coisa mais linda, né? Ali, aquela água saindo. Ela é pura, né? E você pode jogar uma folha, joga fora ali. E ali, se o gado vem beber aquela água, ele pisa ali, pisa aqui, pisa ali, a água fica turva aqui, turva ali. O gado bebe água. Se tem algum animal silvestre, bebe água. E animal manso, animal perigoso, animal peçonhento, cobra, lagarto, jacaré, se tiver também. Qualquer tipo de ser vai ali e bebe. Mas cada um mantém a sua natureza. A Bíblia é assim. Toda a humanidade bebe dela, mas cada um mantém a sua natureza. Pedro bebeu de Jesus, manteve a natureza dele. Judas bebeu da mesma fonte, mas não mudou a natureza dele. A água não muda a natureza. Você rega um pé de arroz, nasce arroz. A mesma água rega a tiririca, o joio, nasce o joio. A mesma água. Mas a cisterna, ela tem uma diferença. Gente, a cisterna aberta, né? Falando dessa cisterna aqui, água da chuva, para segurar a água da chuva quando chega, a água chega e para. Então, deu uma grande chuva, a água escorreu, parou ali, formou aquela cisterna, encheu de água. Naquele dia, naquele momento, aquela água até que parece que está limpa. Mas passa um dia, passa outro, começa a criar certas coisas. Mas o poço artesiano não. É limpo. Por isso que se você tomar a mensagem, só a mensagem de Lutero, foi uma cisterna. Porque a denominação é uma cisterna. Ele se fecha com a própria Bíblia.
e aquilo perde a vida. Porque o Evangelho tem um fluxo constante. Você não pode prender o Evangelho dentro de 4 paredes. Então é esta água pura e cristalina que a nossa alma tem desejo, né? Amém? É isso que precisa existir. E existe. Esse poço que foi furado lá no Pentecoste está jorrando água até hoje. Mas jorrando. Mas essa água entra em muitos lugares. Entrou aqui, entrou ali, fez um tanque aqui, fez um tanque ali, fez essa igreja aqui, fez aquela igreja ali, estagnou, estragou. Estava lembrando, falando do poço e tal, lembrando do pai do Moisés, né? O homem que encontra água, né? Com a varinha lá. Eu estava até vendo, o Moilário passou aí a reportagem dele no YouTube, eu estava vendo o trabalho dele, né? No YouTube. Ele sendo entrevistado aí por alguns canais de televisão, né? Muito bom, né? Tem um dom, um talento aí. Deus abençoe, né? Mas não é só ele que achou água com a varinha, não. Né? No sentido natural, né? Para achar a água espiritual, tem que ter a varinha também, né? Mas só que é a varinha de profeta, né? Essa que leva você a achar a água espiritual. Agora, o perigo de nós negligenciarmos a sede. Você diz, eu tenho sede santa. Mas eu não sou culpado, irmão Brana, de simplesmente ir à igreja e coisas como esta. Mas veja, negligenciar a sede. Se você negligenciar satisfazer uma sede de água ou alimento, você morrerá. E a sede é pior. Por isso que a Bíblia diz que Jesus, quando esteve no deserto, jejuando 40 dias, a Bíblia diz, depois dos 40 dias, Jesus teve fome. Não diz que ele teve sede, porque ele estava numa condição humana. Nenhum ser humano fica, ou na condição humana, 40 dias sem tomar água. O jejum de Jesus foi de alimento. Mas alguém pode dizer, então Moisés é maior que Jesus? Porque a Bíblia diz que Moisés ficou também 40 dias em jejum, sem comer e sem beber. Sim, Moisés sim, ficou 40 dias sem comer e sem beber. Por quê? Porque Moisés estava numa atmosfera celestial. Ele foi envolto numa atmosfera celestial. E Jesus estava numa atmosfera terreal. Então, quando ele se tornou carne, se sujeitou a essa dimensão, até dor de cabeça ele teve. Teve fome, teve sede, tinha suas necessidades. Mas se você negligenciar isto, você morre. Se você negligenciar aquela sede por Deus, você morrerá espiritualmente. Por isso que a Bíblia diz, a alma que pecar, essa morrerá. Não diz o corpo nem o espírito. A alma que pecar, esta morrerá. Então, quando você rejeita o alimento de Deus, hoje, amanhã, depois, o que acontece? Você vai definhando, você vai se desidratando, e outras consequências começam a vir no seu corpo físico. A sua pressão,
a circulação, a própria mente da pessoa. Por isso que o mundo está na condição que está. Se o mundo estivesse se alimentando do que é de Deus, nós teríamos uma humanidade mais justa, começando pelos governadores, os presidentes, os políticos. Você chama por reavivamento, você espera que sua igreja tenha reavivamento? Aquilo não é o reavivamento para você. O reavivamento tem que começar bem em você. Quando você começa a sentir sede por Deus. Ali talvez haja outro membro da igreja querendo aquele reavivamento. Se isto rompe em você, isto romperá em outros lugares, vem? Mas veja, você negligencia aquela sede. Como aquele personagem que foi até Gales, né? Foi conhecer a festa de Gales. Festa pentecostal de Gales. Chegando lá, descendo da rodoviária, algo lá assim. Encontrou com um guardinha na mão, todo alegre, contente, com um cacetete na mão. Disse, olha, escuta, onde que é o avivamento de Gales? Onde que é esse lugar, né? Ele estava todo alegre. Falou, eu sou o avivamento de Gales. Então eles, olha, mas a igreja pentecostal é isso, a igreja tal é isso, mas você é a igreja. Aquela igreja avivada, você é avivado. Então isto começa no indivíduo, isso começa numa brasa. Você negligencia, então, aquela sede, você traz consequências para o seu corpo. E a natureza? Você negligencia tirar o leite da vaca. Quando a vaca, o úbrio está cheio de leite. Você negligencia tirar o leite dela. E se você deixar aquela vaca permanecer daquele jeito, secará. Isso é exatamente correto. Se você negligenciar tomar um gole d'água, digamos, eu simplesmente não beberei mais, você morrerá. Tem pessoa que faz isso, eu não vou mais na igreja. Não estou dizendo que para você ser um cristão tem que estar na igreja. Para você ser um cristão, você tem que estar onde está a palavra. Mas se a palavra está na igreja, então você tem que estar na igreja porque a palavra está na igreja. Ali. Eu simplesmente não beberei mais. Se você negligenciar se alimentar, você morrerá. Se você negligenciar a dar ao Espírito Santo a palavra de Deus, você morrerá. Por isso que Davi disse, a minha alma tem sede. Sede do Deus vivo. A sede natural, em certos momentos, ela pode ser até substituída por alguma coisa. Você fala que calor, estou com a sede. Vou fazer aí uma limonada, uma laranjada, um suco. Você toma aquilo, que delícia, é bom, né? Bom. Mas não sacia a sede por completa. Vai chegar numa hora que você tem que beber é a água. Então, muitas coisas da Bíblia, do Evangelho, nos alimentam. Muitas coisas, por exemplo, das igrejas, nos alimentam. Te sustenta, te alimenta, te sustenta, te ajuda. A fé vem por ouvir. Os dons de chamada são dados sem arrependimento. Isso é despejado sobre o povo. Agora, a questão é fé de arrebatamento. Fé de arrebatamento é sair daqui e subir. O senhor fala, não, eu vou subir. Jesus, quando vier no arrebatamento, eu vou subir.
Eu vou largar esse mundo aqui, eu vou embora. Você vai mesmo? Consegue largar esse mundo? O dinheiro, a fama, os familiares. Tem gente que para ir no arrebatamento vai ter que deixar a família. Mas como isso, pastor? A Bíblia diz que ele não deixar pai, mãe, irmãos, familiares, por causa minha, não é digno de mim. A mulher não vai salvar o marido não vai salvar a mulher, os pais não vão salvar os filhos não vão salvar os pais. Deus não tem neto, Deus só tem filho. 2 vão estar numa cama, um é levado, o outro fica. 2 estão moendo, um é levado, o outro fica. Isso para mostrar como é o arrebatamento. A pessoa pode dizer, mas eu estou esperando o meu marido, estou esperando a minha esposa, estou esperando meus pais. Não, você não tem que esperar ninguém, não. Você não está esperando Jesus? Estão esperando Jesus Cristo no arrebatamento. Então, para subir no arrebatamento, você tem que ter fé de arrebatamento, que vai além de fé de cura divina, que vai além dos dons carismáticos, porque isso até Judas Iscariotes tinha. Os mesmos dons que Pedro tinha, Judas Iscariotes também tinha. A mesma chamada que Pedro tinha, Judas também tinha, feita por Jesus. Mas Judas, Pedro, cada um tinha uma semente. Bebia da mesma água. Mas um era águia e o outro era urubu. A Bíblia não veio para mudar a natureza de ninguém. A Bíblia veio para nos converter do caminho errado no caminho certo. A Bíblia veio para nos fazer uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Notem bem. Não há mudança na espécie. Não há mudança na espécie. Efésios, Paulo disse, elegido neles desde antes da fundação do mundo. Você, meu irmão, é um cristão. Você, minha irmã, é uma cristã. Desde antes da fundação do mundo. Não foi quando você veio no altar e disse, eu aceito Jesus. Não foi não quando você foi submergido nas águas, invocando o nome dele. Não foi ali. Ali foi o reconhecimento, a manifestação daquilo que você é. Só vai para o céu quem veio do céu. Amém? É um pouco difícil, né? Para entender isto, mas... Troca essa água, por favor. É um pouco difícil para entender isto, mas se você negligenciar isto, se você negligenciar em dar ao Espírito Santo a palavra de Deus, você morrerá. Você crê que você tem o Espírito Santo? Ele precisa da palavra. Vocês cristãos, vocês de todas as igrejas, não importa se você crê em 2 deuses, 3 deuses, seja o que for. Não me importa, aquilo não tem nada a ver para mim. Eu não creio que tenha para Deus. Vem? Você é um indivíduo. Você é uma unidade. Você nunca irá para o céu como uma igreja, como uma denominação. Você irá ao céu como uma única pessoa. Será entre você e Deus. Quando você nasceu, foi você e Deus. E na hora de você ir embora desse mundo, é você e Deus. Não tem mulher, não tem marido, não tem filho, não tem dinheiro, nada. Nada. Quando você chegar na beira do rio profundo, ali, na beira do rio profundo, você vai estar sozinho, sem ninguém. Você veio sozinho, sozinha. Você volta sozinho, sozinha. Médico não te ajuda, família não te ajuda, pastor não te ajuda,
Ajudou você até ali. Dinheiro não te ajuda? Nada. Você veio sem nada. Você volta sem nada. Este é o plano. Não importa a que igreja você pertença. Se você negligenciar em ler a Bíblia e em crer na Bíblia, e o Espírito Santo para alimentar sobre aquilo, você morrerá. Me lembro de Billy Paul, né? Falando. O cristão é aquele que lê a Bíblia todo dia. Eu vejo tantas pessoas estressadas, tantas pessoas nervosas, tantas pessoas desequilibradas, tantas pessoas criando situações embaraçosas, atmosferas desagradáveis. E alguém diz assim: ah, você está nervoso, né? É, estou meio agitado. Olha, fala um chazinho de erva cidreira. Puxa vida, tá certo. Erva cidreira. Olha um chazinho de erva doce. Chazinho de erva doce tem uma calma espírito, calma o corpo. Chazinho bom é do chazinho da raiz de Jessé. Esse é um chazinho bom. Minha irmã, estou nervosa. Cadê meu remédio? Cadê meu remédio? Não somos contra remédio, não. Só que nós temos o remédio dos remédios. Se você não crê nisso, você não é crente. Se você também não crê na medicina, você não é crente. Agora nós estamos falando do remédio dos remédios. Oh, onde é que está o remédio? Onde é que está o remédio? Não, tudo bem, vai tomar o remédio. É, um médico mandou eu tomar esse remédio, um no almoço, um na janta, um antes de dormir, e nós tomamos certinho, nós fazemos isso. E tá certo, e tem que fazer isso mesmo. Mas Billy Paul nos lembrou, um cristão é aquele que lê a Bíblia todo dia. Você lê? Você toma esse remédio todo dia? Não. Já levantei de pé esquerdo, ou já levantou com o pé direito? Se você negligenciar ler a Bíblia e crer na Bíblia, você morre. Não crer na Bíblia, você morre. Ler e crer, você morre, espiritualmente falando. Se você negligenciar em ler e crer na Bíblia, você morre. Pastor, o senhor ora por mim? Oro. E você está orando? Remédio dos remédios. E aí? Estou nervoso, estou nervosa, estou descontrolado. Eu nunca vi ninguém descontrolado ler a Bíblia e ficar descontrolado. Porque a Bíblia controla. Nunca vi ninguém desequilibrado ler a Bíblia e ficar desequilibrado. O Espírito Santo está desequilibrado. O Espírito Santo equilibra. É o remédio dos remédios. Leia a Bíblia, qualquer parte dela. De um jeito ou de outro você vai ser abençoado. Amém? Nem que for uma chicotada, porque às vezes você está precisando da chicotada. Uma surra. Hoje em dia é até difícil dar uma surra nos filhos, né? Podem falar isso na internet aí. Era tão bom quando o pai dava uma surra na gente, dormia um sono tão gostoso. Hoje não pode falar mais disso, né? Não pode falar mais disso, não pode corrigir mais os filhos, como ensinou o sábio Salomão, né? Não retire a vara do seu filho. Por isso que os jovens estão do jeito que estão hoje, a mocidade, tudo assim que está, né? Ninguém está defendendo espancador, não, isso está errado. Mas a Bíblia tem o centro. A Bíblia é remédio. Amém?
A Bíblia é remédio. E essa mensagem aí, essa mensagem é a revelação da Bíblia. Essa mensagem é a receita. Ela ensina você a comer e beber da Bíblia. 183. Se você negligenciar em ler a Bíblia e crer na Bíblia, você morre. Jesus disse em São João 4,3, eu tenho a escritura certa, Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não uma parte dela, toda a palavra. Jesus disse também em São João, e conhecereis a verdade vos libertará. Jesus também disse, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, pois são elas que de mim testificam. As Escrituras é o Novo e o Velho Testamento. Não é só os Salmos, Provérbios, 4 Evangelhos, não. A Bíblia completa é o Cordeiro, é Cristo. E lá no Velho Testamento, quando imolava o Cordeiro, tinha que comer tudo. Tinha que ficar escolhendo carne, não tem carne que é dura. Tem pessoa que fala, mas a Bíblia é dura, hein? É dura para quem é mole. Para quem não tem bico de águia, né? Você tem bico de águia, você agarra, rasga e come tudo, né? Amém? Nós tomamos um pouquinho aqui. Eu chamo isto de os caronistas da Bíblia. O profeta chama de que existe uma classe de pessoas chamada caronistas da Bíblia. Ele diz, bem, eu creio nisto, mas agora vamos aqui, vem, eu creio nisso, mas tem isso, mas tem aquilo, mas tem aquele outro, mas tem aquele outro. Carona. Você tem que tomar isto, palavra por palavra. A Bíblia é perfeita, a Bíblia é completa, a Bíblia é perfeita. Na Bíblia não tem erro, na Bíblia não tem falha. Jesus disse, o homem viverá de cada palavra que procede da boca de Deus. Você sabia disso? Você lembra disso? Amém? E você sabe, nós fizemos o dia em que estamos vivendo. Nós fizemos este dia. Nós fizemos uma perversão religiosa. Toda a religião, chamada cristã, evangélica, está baseada nessa Bíblia. Não pode existir um versículo da Bíblia com mais de uma interpretação diferente. Alguém está errado. A palavra de Deus é perfeita. Você precisa do autor para compreender a palavra. Não é só você ler o português, não. Nós precisamos do autor. O autor da palavra é o Espírito Santo. O Espírito Santo inspirou Isaías, Jeremias, Moisés, Paulo, Pedro, João, para escrever este Evangelho. E nós precisamos do mesmo Espírito para compreendê-lo. Amém? Porque não é um livro comum. Tem mistérios, tem parábolas, tem símbolos, e o único que conhece é o autor. É o único livro que quando você vai ler, seria bom você que gosta de ler assim, colocar a Bíblia na mesa para ler, né? Senta na cadeira e coloca a Bíblia na mesa e abre a Bíblia para ler. Seria interessante se colocar outra cadeira. Falou, oh, grande Espírito Santo, senta aqui e me ajuda. Não é assim que a gente fazia com as crianças? À noite, tem pais que fazem até hoje. Fazer a tarefa. Senta com a criança e vão fazer a tarefa. Isso, chama o Espírito Santo e vão fazer a tarefa. A Bíblia é o único livro que você precisa do autor dele junto com você.
porque o autor da Bíblia é vivo. Outro livro que você for ler, que você vai ler na escola, quem aí, os livros que você vê na escola, a série do Machado de Assis e outros escritores brasileiros de renome, que estão mortos. Eles estão mortos. Você não precisa deles. Do jeito que foi escrito. Não precisa. Mas a Bíblia, o autor dela, ele é vivo. Então você precisa dele. Porque se o autor da Bíblia não está junto com você na hora que você está na Bíblia, ou você vai crer que Deus é um, você vai crer que Deus é dois, você vai crer que Deus é três, você vai crer que Deus vai ter um Deus maior, vai ter um Deus menor, você vai crer que então o Espírito Santo é a força ativa de Deus, você vai crer que tem que guardar o sábado, você vai ter que crer que vai ter que guardar o domingo, crer nisso, crer naquilo, crer que na Virgem Maria, crer que de São Pedro, São João, isso e aquilo, você vai crer nisso. Porque tudo é fruto da sua cabeça. Ou da cabeça de um homem santo, de um homem bem intencionado. Mas nós temos que ter a mente de Cristo. A mente de Cristo nos leva a entender a Bíblia que saiu da mente de Cristo. Ou há confusão na Bíblia? Na Bíblia não há confusão. A Bíblia é perfeita, porque Deus é perfeito. Você tem que aceitar o perfeito. Então o mundo com essa perversão religiosa, perversão você sabe o que é? Uma coisa que é adulterada. Acabamos de mencionar várias linhas. O profeta conta uma experiência da filha dele. Minha filha me chamou há não muito tempo atrás, me disse: papai, ao lado da casa, ela disse, chamaram para ir até lá para ver que estava passando um programa religioso. O programa religioso estava passando, a experiência dele lá na América. Era um musical, cantavam hinos. E lá havia determinado Rick, lendo isto lá em cima, é um cantor famoso daquele tempo. E se alguma vez já viu um movimento de sacrilégio, o sacrílico era aquele. Aqueles rapazes lá em cima e o povo parecia mais como se fosse um show de boate. Hoje você tem isso nas igrejas evangélicas. Isso estava lá 1960 e pouco, 50 e pouco. Parecia que era uma tribo indígena e eles se comportavam daquela maneira. Pulando, se esbofeteando um ao outro. Isso que era um culto. Ora, aquilo era com sinceridade. Pulando, cantando, ritmo de rock and de roll, eles fazem com sinceridade. Não estão dizendo que as pessoas não fazem com sinceridade. Mas não se esqueça, você pode estar sinceramente errado. Tem pessoa que diz, olha, eu sou sincero, não basta só ser sincero. Você tem que estar sinceramente certo. Porque você pode estar sinceramente errado. Para ilustrar esse exemplo da sinceridade, é aquilo que o profeta diz, daquela criança, uma criança infantil, não tem juízo, não sabe julgar o certo e o errado. Ela viu o gatinho dela todo no canto ali, molhado, tremendo de frio, todo molhadinho, tremendo. Falou, não, tem que esquentar o gatinho. E ela pensou, o que eu faço para esquentar esse gatinho? Falou, eu tenho um lugar bem quentinho em casa. Foi lá, ligou o forno. Ligou o forno e botou o gatinho lá dentro. Fechou a porta. E por um tempo esquentou o gatinho e depois torrou. E nenhuma criança vai fazer isso. Estava sincera? Estava. Queria esquentar o gatinho? Queria. Sinceramente errado.
Você acha que essas igrejas se pula por aí, isso é coisa de desordem? Eles estão sinceramente, fazem aquilo sinceramente, só que é errado. Era com sinceridade. Aí o profeta diz: aonde estão aqueles velhos hinos antiquados que costumávamos cantar, regozijar no Espírito de Deus, e as lágrimas rolavam em nossas faces? E se nós não cuidamos disso, isso acaba no nosso meio também. E se acabar, o culpado são os pastores. Cadê os velhos hinos? Eu sou evangélico desde 5 anos de idade. Vou fazer 61. Cadê os velhos hinos pentecostais? Diz o profeta. Aqueles trabalhos pentecostais, aqueles cultos que eles faziam, naquela simplicidade, na esquina, na rua, um acordeãozinho, um pandeirinho batendo ali. Foi com cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Viraram tudo cantor, cantora. Tem que ser pago, senão não vai cantar. O que é isto? Substituto. Cadê os velhos hinos? Hinos feitos por homens de Deus, inspirados por Deus, não envelhece. Não envelhece. E agora tentamos segurar nossa respiração para cantar. Por isso que eu digo, né? Não é a treinação, né? Falando uma palavra que não existe, né? É a unção. Nós seguramos a nossa respiração até não termos mais fôlego, até nossas faces ficar azul, para tentar mostrar que nós somos algum tipo de cantor. Vem? Copiamos aquilo de Hollywood. Da Bíblia ninguém copiou. E da mensagem muito menos. Se existe isso, copiou de Hollywood. Copiamos de Hollywood. E todos esses programas que vemos através deste intelectual hino cantado. Vozes treinadas. Vozes treinadas. Eu gosto de ouvir hinos bem cantados, também gosto. Gosto de ouvir um bom hino antigo, sincero e pentecostal. Mas realmente odeio, olha que palavra pesada. Mas realmente odeio ouvir aqueles gritos agudos que chamam de cânticos hoje. Isto é certo. Acho isso a coisa mais ridícula. É uma perversão, isto é certo. Gosto de ver um homem quando ele é homem. Odeio ver um vestido com certos trajes menores de uma mulher aí fora, andando por aí. Ondas aqui na frente, 2 cachinhos pendurados para cá, uma franjinha para lá, cortado na frente, parecendo com o mundo, parecendo com aquele jogador de futebol, parecendo com aquele artista. Eles não sabem o que lado da raça pertence. Como disse o pastor Adil no culto que eu assisti dele. Ele não sabia que estava assistindo. Hoje a mulher está grávida. Hoje faz ultrassom, né? Faz ultrassom e chega numa hora que você tem certeza, 100%, né? É menino. Você recebe lá o comunicado do médico. É menino. É menina. Nenhum médico disse é homossexual. Não nasce homossexual, não. Nasce menino ou menina. Veja. Vem, isto é certo. Você vê mulheres, parece que a mulher está tentando cortar deixar o seu cabelo como de homem. Agora eu estou lendo a sequência aqui, estou falando de sede. Por que eles fazem isso? Por que eles estão cortando o cabelo? Por que homem está virando mulher, mulher está virando homem?
Porque é o seguinte, eles não estão se alimentando da palavra do dia, do evangelho do dia. A alma deles não é alimentada com a palavra, estão fracos. Estão tentando cortar os seus cabelos, deixando igual de homem. E o homem está tentando deixar o seu cabelo, as franjas, como de mulher. O homem está usando as roupas debaixo da sua mulher e ela está usando os seus macacões. Vem? Simplesmente é uma perversão ao redor. Isso em 1965. E esta é a mesma coisa que é com a nação, com as pessoas, com as igrejas. Contudo, ó Deus, onde está o fim da coisa? A vinda do Senhor Jesus Cristo. Este é o fim. Amém. A Bíblia diz que isso aconteceria antes da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Como nos dias de Noé, como nos dias de Sodoma. Novamente. Mas como nos dias de Noé, como nos dias de Sodoma, lá tinha o sodomita. Mas foi exatamente nesse tempo que se manifestou Elohim para Abraão. Hoje nós estamos vendo um mundo igual de Sodoma e Gomorra. Estamos vivendo um mundo igual aos de Noé. Mas não se esqueça, Deus tem manifestado esse ministério de Elohim novamente na terra. Amém. Abraão não tinha nada a ver com Sodoma. Assim como também a semente de Abraão não tem nada a ver com Sodoma. Quem está preocupado com Sodoma é sodomita. Converter Sodoma? Abraão ainda se preocupou com as pessoas que estavam em Sodoma. Não estava tentando converter Sodoma, não. Que nem pregador falava, vamos converter o Brasil, tal país. Abraão estava preocupado com pessoas que estavam em Sodoma. Ó Senhor, por amor a 50 o Senhor não destrói? Então vai lá, Abraão. Não conseguiu 50, não conseguiu 40, não conseguiu 30 e não conseguiu. No fim só saiu Ló de lá. Saiu só o Ló. A sua esposa já virou uma estátua de sal logo num trecho do caminho. E Ló foi para frente, atravessou, junto com as suas duas filhas, lá na frente, cometeu lá adultério com as suas duas filhas. Daquelas duas filhas nasceram ali filhos, duas nações que perturbaram Israel até hoje, Moabitas e outra nação. Se você for ver, não saiu nada. Olha que coisa. A noiva está fora de Sodoma. Sodoma hoje chama-se Era de Laodiceia. Jesus Cristo disse, eis que estou à porta e bato. Quem está batendo na porta está do lado de fora. Jesus Cristo está fora de todo sistema religioso e mundano desses dias. Acontece que nós temos pessoas embaraçadas lá ainda. Filhos de Deus, ovelhas desgarradas. Por isso que nós estamos pregando para buscar o último eleito. Não fabricar eleito. A mensagem não veio para montar uma indústria de eleito. Veio para buscar o último eleito. Nós estamos atrás do último eleito e mantendo aqueles que estão na fila. Então, se você negligenciar, olha a palavra é negligenciar. Por que o mundo está desse jeito? Porque eles negligenciaram em receber a mensagem que Deus enviou. Se você negligenciar alimentar o Espírito Santo da palavra de Deus, irmãos e irmãs, nós temos uma alma redimida. A alma foi redimida no Calvário. O corpo não foi ainda. Vai ser redimido ante o arrebatamento. Ou aqueles que morreram virão num corpo redimido. Incorruptível. Nós temos uma alma, irmãos, que tem que ser alimentada. A alma não se alimenta de carro, de casa, de dinheiro, de família,
de bens e isso, aquilo, tudo isso tem o seu lugar. Como eu sempre digo, a alma só se alimenta de pão e água. Só. Pão é Cristo, pão vivo descido do céu. E a água é Cristo. A nossa alma só se alimenta disto. É claro que nós não somos só alma, porque somos espírito, corpo e alma. O físico tem a necessidade dele, o espírito também tem, a alma também tem. Mas carne e sangue não herda o reino de Deus. Por isso que você tem que nascer de novo. E quando você nasce de novo, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você foi gerado pela sua mãe, biologicamente falando, e você não nasce sem pai. Você pode não conhecer o seu pai, mas você tem pai. Você teve um pai. Sua mãe te gerou, teve um ventre para você ser gerado. Você foi colocado ali, uma semente, e você foi gerada. Você nasceu biologicamente na terra através do nascimento natural, através de uma mãe, através de um pai. Você foi gerado, naturalmente falando. E quando você nasce de novo, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, assim como você tem pai no primeiro nascimento, você tem que ter pai no segundo nascimento. Então, agora nós somos gerados por Deus. Amém? Se você é gerado por Deus, você faz parte agora da família de Deus. E Paulo diz, há uma família no céu e na terra que carrega o nome. Amém? Qual é o seu sobrenome? O meu é Teixeira. O seu é Pereira, é Silva, é Rocha, é Oliveira, é Santos, é Silva. Por que você recebeu esse nome? Por que eu recebi meu nome? Porque eu nasci nessa família. Quando você nasce na família, você carrega o nome. E quando você nasce de novo na família de Jesus Cristo, você carrega o nome de Jesus Cristo. Por isso que os apóstolos, quando batizavam as pessoas, invocavam o nome da família, que é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esse é Senhor Jesus Cristo. Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito não é nome. Pai é título, Filho, porque nasceu, Espírito é a natureza. Jesus disse, vinha o nome manifestando, vinha o mundo manifestando o nome do meu Pai, então é o mesmo nome. E ele também disse, o Consolador virá no meu nome, então é o mesmo nome. Por isso que você só vai encontrar batismos na Bíblia realizado no nome da família, que é Senhor Jesus Cristo. Há uma família no céu, os que já foram. Efésios 4, se me fala a memória. Há uma família na terra que invoca o nome, que é sobre todos os nomes. Senhor Jesus Cristo. Amém? Você tem que ter sede disso. Essa água, dessa água, quem quiser beber. Né? Desta água, quem quiser beber. Nós vamos cantar esse hino. Já acha para nós, por favor? O número dele. Se você negligenciar, Jesus disse, cada palavra deve ser através do Espírito Santo. Ouça agora. Se você tentar alimentá-lo com uma coisa errada, se isto é genuíno Espírito Santo em você, isto saberá a diferença. Agora recorde, o Espírito Santo se alimenta da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Mas eu tenho uma Bíblia, eu vou na minha igreja, tenho uma Bíblia, nós estamos se alimentando. Você está alimentando da Bíblia, mas da cura divina só da Bíblia. Você está alimentando só das bênçãos naturais. Por isso que as mulheres dentro da igreja, estou falando dos pentecostais agora, está de cabelo cortado na nuca, as unhas pintadas, cheia de joia. Por quê? Não estão adquirindo o alimento que dá
força para elas tomar uma posição. Lá atrás tinham. Mas Deus veio revelando sua palavra. E hoje, para o arrebatamento, você tem que ter a revelação completa da Bíblia. E a revelação completa da Bíblia é trazida através dessa mensagem. Estão entendendo isso, irmãos? É disso que você tem que ter sede. É disso que a sua alma tem sede. Sede disto aqui, ó. Ele não se alimenta, olha só, o Espírito Santo se alimenta da palavra. Isso é ponto pacífico, fecha parênteses. O Espírito Santo em você se alimenta da palavra. Fecha parênteses, acabou. Ele não se alimenta em entusiasmo. O que é entusiasmo? De pessoa que fala, nossa, o culto hoje foi uma coisa que tem dito que é movida a barulho. Movida a barulho. Você já viu quando você vai ferver o leite? Você ferve o leite, daqui a pouco vai subindo. Aquele leite transborda, derrama, isso é tudo fogão, aquela coisa. Ah, a chaleira está cheia. O culto hoje foi uma maravilha. O fogo desceu e subiu, e a igreja estava assim, e a coisa foi que eu estava lá, que eu saí de lá derramando. Eu quero ver na segunda-feira quanto é que você tem de leite nessa chaleira sua aí, ó. Você está com a chaleira cheia mesmo, mas deixa abaixar o fogo, viu? Deixa diminuir o ritmo da música, deixa diminuir o entusiasmo. Ó, é um dedinho só de leite na chaleira. Só um dedinho. O nível da igreja não é medido no entusiasmo. O nível da igreja não é medida na saúde. O nível da igreja não é medida na abundância, porque tudo está indo bem em casa, não. O nível da igreja primitiva foi medida nas arenas. Foi na arena que foi medida a fé de Sadraque, Mesaque e Abednego. Foi naquela fornalha. Foi na cova de leões que foi medido a fé de Daniel. Por isso que esse evangelho, sombra, água fresca, sapato largo no pé, isto é falso. Ninguém está procurando encrenca, não. Ninguém está procurando sofrimento, não. Nós estamos dizendo onde é que medido a resistência do barco. É na tempestade. Aí que Deus mede. Quanto é que tem de leite na chaleira? É. Aí que você vê a coisa sólida mesmo. 1000 cai de um lado, 10.000 cai do outro. Você já imaginou uma luta que 1000 cai de um lado, 10.000 cai do outro? Às vezes nós ficamos assim, às vezes um cai de um lado, outro cai do outro, você já se afasta da igreja. É um caiu do lado, o outro nem ameaçou, o outro só está mancando ainda. É 1000 cai de um lado, 10.000 cai do outro lado. E você não é atingido. Sabe por quê? Porque você é um eleito, uma eleita. Porque você é um ser, você é uma unidade. Você tem que ficar de pé, meu irmão, minha irmã, moço, moça, velho, velha. Fica de pé e tem que dizer assim, eu sei quem tenho crido. Se o meu marido não sabe, é problema dele. Se minha mulher não sabe, é problema dela. Se meus filhos, meus pais não sabem, mas eu sei. Eu sei quem tenho crido. Eu conheço Jesus. Eu conheço o caminho. Estava falando isso num programa de rádio, né? Meditando um pouco sobre isso. Um cego guiando outro cego, ambos caem no buraco. Como é que eu vou converter um cego, segundo a Bíblia fala que ele é cego? Nunca. Ele já veio para o mundo cego. Ninguém converteria Judas Iscariotes, ninguém converteria Anás e Caifás, ninguém converteria Balaão, ninguém converteria Datã, Abirá e Coré. É isso aí, é verdade. Graças a Deus que nós somos eleitos. Vocês na internet também, vocês são eleitos. Vocês só estão um pouco embaraçados às vezes. Na hora que você achar a ponta da meada, você vai ver só.
O Espírito Santo se alimenta só da palavra. Pastor, e os hinos? Os hinos bem cantados são palavras cantadas. Ele não alimenta de entusiasmo, ele não alimenta de educação, ele não se alimenta no ir à igreja, só em ir à igreja. É dia de culto hoje, tem que ir na igreja. Dia de culto tem que ir na igreja. A Bíblia diz que se você tem o Espírito Santo em você, e você sabe que vai haver um culto ali, vai ser pregada a palavra, é a sua igreja, é o seu pastor, é o seu povo, você não vê a hora que as portas se abrem para você entrar. Vocês estão entendendo isso? Mas não ir à igreja por ir à igreja. Já fui na igreja, cumpri com a minha obrigação. Não, isso não alimenta a sua alma. A alma não se alimenta de teologia. Há bastante diferença entre algo inspirado por Deus e um ponto de vista teológico disso. O ponto de vista teológico da Bíblia, nós temos mais de 2.000 linhas religiosas nos nossos dias. É isso que acontece. Todos aqueles teólogos nos dias de Jesus, eles tinham a palavra por palavra, página por página, tudo esquematizado. Por que rejeitaram Jesus? Quem foi que rejeitou Jesus Cristo? Quem foi que crucificou Jesus Cristo? Quem que se reuniu fora de hora? Quem que fez uma reunião fora de hora para julgar e acusar Jesus? Na Palestina, lá por volta da madrugada, se reuniram os bêbados, as prostitutas, os traficantes, os políticos corruptos, todos reunidos. Julgaram Jesus e o condenaram. Não. Foram as duas maiores religiões do dia, fariseu e saduceu. Quem atrapalha o povo são os falsos líderes religiosos. Eles estão crucificando o evangelho novamente. Foram eles? Não. Mas eles tinham tudo esquematizado. Por que não aceitaram Jesus? Porque eles queriam que Jesus viesse segundo a sua mente teológica. Mas como que vai ser o Messias, esse nenê, esse garoto depois, esse jovem, este homem? Se ele fosse realmente o Messias, ele teria se apresentado a Anás, Caifás, o sumo sacerdote daqueles dias. Por isso, por que muitos não aceitam essa mensagem, não aceitam esse profeta? Porque não vem segundo a cabeça teológica das... não, mas se esse profeta fosse verdadeiro, teria vindo para tal denominação. Mas a Bíblia diz, sendo Anás e Caifás sumo sacerdote, veio a palavra de Deus a João no deserto, fora de todo sistema religioso vigente daqueles dias. Deus nunca envia um profeta para um sistema religioso estabelecido teologicamente. Deus envia um profeta para tirar o povo do sistema religioso estabelecido. Mas não veio da maneira dele. Porque quando a gente fala de denominação, irmão, logo você imagina em placa, né? Denominação tal, tal, tal. Mas tem pessoas, você não pode esquecer que você é uma igreja. Nós somos uma igreja. Paulo diz que nós somos templo. Nós somos um templo do Deus vivente ou nós somos um templo denominacional? O que nós cremos? O que dá para escrever aqui? Pessoa pode estar na mensagem, mas o templo dele não é assim, não é bem assim não. Não é bem assim não. Isso tem que fazer desse jeito, aquilo tem que fazer daquele jeito. Não é bem assim não. Assim aconteceu lá nos dias de Jesus.
Você é o templo. Você é a igreja. Na igreja do Deus vivo tem profeta. Tem profeta aí? Amém? Tem ordem aí? Tem diácono aí? Tem? Tem hinos antigos aí? Hã? Não, eu gosto de cantar hinos antigos na igreja, mas quando eu estou pescando, eu gosto mesmo do fulano cobertano. Lá nós queima a viola mesmo. Mas na igreja é só hino sacro. Não, você é uma igreja pescando, você é uma igreja aqui também adorando. Onde você vai a igreja. Se todo eleito for embora no arrebatamento e ficar só você na terra, um eleito na terra, o Senhor vai olhar e vai dizer, lá está a minha igreja. Vocês estão entendendo isso? É. Lá na faculdade, você é a igreja. Você é a igreja da mensagem lá. Não, na igreja da mensagem, na igreja, quando eu estou na igreja, a saia é desse jeito. Mas quando eu estou na escola lá, a saia do outro jeito. Mas que igreja é essa? É uma igreja híbrida? Se é híbrida, é denominacional. Denominação é espírito. Isto é exatamente o que era. Eles queriam que o Messias viesse do jeito deles. E cada um deles perdeu isto. Você sabe o que Jesus disse quando ele veio e disse? Ele disse, nós temos por pai Abraão. Que sermão duro, gente. Eles eram homens religiosos, sacerdotes. O pai deles era um sacerdote. Os avós, sacerdotes. Os bisavós, tataravós, sacerdotes. Chegaram para Jesus e enfrentaram Jesus. Enfrentaram e bateram no peito. Nós temos por pai Abraão. Jesus falou, se vocês tivessem por pai Abraão, Abraão não se comportou comigo que nem vocês, não. Se vocês tivessem o Espírito Santo mesmo, você nunca falaria nada dessa mensagem, que é até confirmada cientificamente com a coluna de fogo. Nós temos por pai Abraão. Quem eram esses? Eram prostitutas? Ladrões? Salteadores? Meretrizes? Não. Eram religiosos, teólogos, homens segundo a moral, santos. Jesus disse, vós tende por pai o diabo e fazem as suas obras. Opa! Eles não bebiam, não fumavam, não adulteravam, tinha só uma mulher. Pagava as contas em dia, frequentava a igreja, ajudava os pobres. E Jesus falou, vocês têm por pai o diabo? E Jesus, vocês são sepulcros caiados. Sabe o que é um sepulcro caiado? Por fora ele é branco, por dentro ele é podre. É isso que a religião faz. A religião não muda, não transforma. A religião não restaura a casa, a religião só maquia, só passa a dar uma mão por fora da coisa, só dá uma caiação para manter a aparência. Vós tem por pai o diabo. Por que que eles tinham por pai o diabo se eles eram religiosos? Porque eles negligenciaram em ver a profecia que estava sendo cumprida naqueles dias. Ali era Emanuel, Deus conosco. Isaías tinha falado aquilo, que uma virgem conceberia, um profeta tinha falado aquilo. E por que é que as pessoas negligenciam essa mensagem hoje? Porque não deixa o Espírito Santo mostrar para eles que a mensagem de hoje é uma promessa de Malaquias 4, 5 e 6. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Está aí. Isso não é teologia. Isso é o Espírito Santo. Amém? Isso não lhes foi revelado o que era a verdadeira palavra. Vem? Eles perderam aquele pequeno ângulo, como estão perdendo hoje. Olha, irmãos, o ministério de Jesus Cristo,
a família dele, a vida dele era um escândalo para os religiosos. E nunca mudou, hein? Nunca mudou. Deus nunca fez nada para agradar a sodomita. Deus nunca fez nada para agradar aqueles sacerdotes. Deus veio da maneira estabelecida e prometida pela palavra. Os que eram de Deus se agregaram a Ele. E os que são de Deus se agregam a Ele novamente. Os que são de Deus ouvem a palavra de Deus. Você crê nisto? Amém? Eles perderam isso. Se você pertencer a isto, tudo estará bem. Não creia nisto. Você deve pertencer a Cristo. Amém? E há algo em você com fome de Cristo. Amém? Vamos cantar o hino. Que número que é? 135. Projeta para nós na tela aí, por favor. Vamos cantar? Vamos cantar aí. Vamos cantar com vida? Água viva sai do manancial, que é Cristo Redentor. Ele traz do céu vida eterna e converte o pecador. Ficamos de pé. Desta água quem quiser beber, só a Cristo deve recorrer. Outra água nos fará perecer, nos faz viver. Água viva, fonte de amor, só Jesus nos pode dar. Dele vem perdão para o pecador que deseja se salvar. Desta água quem quiser beber, só a Cristo deve recorrer. Outra água nos fará perecer, mas a de Jesus nos faz viver. Água viva do trono celestial, refrigério a todos traz. Outras águas há, mas nenhuma igual, é do príncipe da paz. Todos, desta água quem quiser beber, só a Cristo deve recorrer. Outra água nos fará perecer, mas a de Jesus nos faz viver. Você crê nesta hora? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, cremos que nos alimentamos corretamente nessa noite da sua palavra. Essas mensagens enviadas por Deus através deste profeta, ele nos guia à fonte, não nos guia a nenhuma denominação, a nenhum credo, a nenhum sistema de homem, a nenhum sistema religioso. Essas mensagens vieram para nos guiar a Cristo, e uma vez estando em Cristo, nos enviar ao arrebatamento. Pai bendito, ilumine as mentes nesta hora. Aqueles que não são salvos possam ser salvos, possam ser alcançados por sua palavra. Os enfermos possam ser curados agora. Você, meu irmão, minha irmã, creia na sua cura agora. Se você crê que você ouviu a palavra, você se alimentou da palavra, você tomou da água viva,
creia agora na sua libertação, creia agora na sua cura. Nós pedimos isso para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Senhor, confirme as bênçãos em cada coração, abençoe a nossa noite de descanso, nosso retorno e o dia de amanhã. Nós pedimos tudo em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus que abençoe você, meu irmão e minha irmã. Cumprimente um ao outro enquanto nós vamos saindo. Amanhã, então, escola dominical e o companheirismo com os jovens à noite. Deus abençoe irmã Abigail em Bauru, irmã João Laerte, irmã Fátima também em Bauru, irmã Sara Martins Dias em Capixaba, Acre, né? Irmã Fabiana em Jataí, Goiás. Deus abençoe a todos vocês. Se alguém ainda não pegou aquela lembrancinha do encontro, nós temos aí, viu? Tanto o gráfico como o marca-página.